Oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus e eterno Pai, Senhor amado, em sua presença, Senhor, quero te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas. Agora te apresentando, Senhor, o pastor Álvaro, que vai trazer a palavra essa noite. Usa teu servo, Senhor. Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, queria saudar a todos da paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes nesta noite? Amados irmãos, estou feliz estando aqui na congregação da Praça Apuá. Que Deus possa ricamente abençoar a todos vocês, a congregação do campo de Bangu, na pessoa do pastor presidente, pastor Sóstenes Silva, que é o nosso pastor presidente, que tem abençoando em nossas vidas. Que Deus possa ricamente abençoar o nosso pastor presidente, lá do campo de Bangu, e ao pastor Wagner, o pastor dirigente da congregação em que, nesse momento, estou pregando. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu amigo pastor Wagner, a sua família, seu ministério, que seja uma bênção, em nome de Jesus. Amados irmãos, eu gostaria que convidasse você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu. Evangelho de João, capítulo 1. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 1. Somente um versículo bíblico. Eu leio, irmão, siga. Se você achou capítulo 1, veja comigo no versículo 32. Se você achou, diga comigo, eu achei. Assim diz a palavra de Deus. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu, como pomba, e repousar sobre ele. Amém? Amém. Toma assento, por gentileza, por favor. Amados irmãos, a palavra de Deus começa dizendo, no versículo 32, algumas coisas que o profeta João Batista, ele viu logo no começo do ministério de Jesus. Essas palavras são as palavras que o profeta João Batista, quando viu Jesus aproximar-se ao Rio Jordão, após o seu batismo, ele começa dizendo que eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre Jesus. Lógico, eu não tenho, obviamente, dúvida daquilo que João começa dizendo, quando logo Jesus aproxima no Rio Jordão, por dois motivos. O primeiro motivo que eu tenho é porque o João Batista era um profeta. Lógico, o profeta fala o que Deus revela. A revelação que João Batista teve da vida de Jesus é uma verdade óbvia, que merece, obviamente, uma veracidade nas Escrituras, sendo um profeta de Deus. O segundo motivo que eu tenho, quando vejo o João Batista decifrando essas palavras, é a pessoa de Jesus. Obviamente, quando se fala, refere da pessoa de Jesus, alguns fenômenos que acontecem, eu tenho toda certeza, obviamente, que a pessoa de Jesus, tudo acontece quando Jesus aparece em um lugar, as coisas funcionam. Portanto, eu quando vejo esse versículo bíblico, em que o Evangelho de João começa narrando, apresentar a nós, obviamente, nesse momento, Jesus havia
começando o seu ministério. Jesus está na porta de entrada. Jesus, aqui, nesse versículo bíblico, após o seu batismo, ele começa o seu ministério. O propósito do ministério de Jesus começa nesse dia, em que João Batista batiza Jesus. Mas só que eu começo a me questionar, obviamente, o motivo em que levou o João escrevendo essa carta. O Evangelho do João, ele escreve essa narração, são de algumas coisas que me chamam a atenção. Obviamente, segundo alguns ensinos de exegeses, há um ensino, alguns elementos que nós podemos encontrando no ensino de exegese, que se chama sic-celebre. A palavra sic-celebre no exegese, ela tem, obviamente, dois motivos. Ela vai à busca das motivações que levou o autor escrevendo o Evangelho. O segundo motivo, ele vai à busca, de fato, do lugar aonde teve o acontecimento. Obviamente, quando eu vejo o Evangelho de João, ele começa respondendo algumas perguntas e que o João começa recebendo. Obviamente, o profeta, o Evangelho de João, que começa escrevendo, dando a resposta de algumas coisas que havia acontecido sobre a igreja. Obviamente, o Evangelho de João, quando começo vendo no Evangelho, que algo me chama a atenção, obviamente, que quando o apóstolo João estava na cidade de Éfeso, ele recebe algumas notificações, recebe alguma notícia da igreja que havia na cidade de Ásia Menor. Essa igreja, de fato, havia filtrando um ensino que falava contra a respeito de Jesus. Esse ensinamento que era heresia, que falava, de fato, contra os ensinos dos apóstolos. Falavam que Jesus não era Deus, Jesus era um qualquer profeta que se fez Deus. Obviamente, esse ensino havia filtrando nas igrejas e trazendo um declínio espiritual. Esses homens, obviamente, os líderes da congregação da Ásia Menor, tiveram prazer, obviamente, de querer mandar e perguntar ao apóstolo João, dizendo, de fato, a resposta dessa heresia. Ele começa a questionar o apóstolo João, dizendo, realmente, não responde a respeito dessa heresia, dizendo que Jesus é simplesmente homem, que não é Deus, ou Jesus tornou-se um Deus, mas não tem a mesma natureza que Deus tem. E, portanto, o apóstolo João, ele começa a responder essas perguntas a essa igreja. Olha o que João começa dizendo, que me chama a atenção. No capítulo 1, no versículo 1, o profeta, o apóstolo João, ele começa a responder o seguinte, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha o que o João começa respondendo. Já que vocês duvidam da natureza divina de Jesus, o João tem uma resposta a esses homens que falavam contra a pessoa de Jesus, que dizia que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus. Jesus tornou-se um profeta, tornou-se um homem de Deus, e esse homem que o cristianismo começa dizendo, ele não vem da parte de Deus. Então, João acha melhor respondendo a esses duvidosos da palavra de Deus. O Evangelho de João, obviamente, é nada menos uma resposta de João a respeito dessas heresias
que havia filtrando na igreja. O João começa respondendo assim: no princípio era o verbo. Obviamente esse verbo relaciona-se, dá a respeito da pessoa de Jesus. Ele começa dizendo que no princípio era o verbo. Obviamente essa resposta, ela começa esclarecendo a minha mente, dizendo que Jesus estava no princípio. Ele havia desde o princípio. Olha o que o João começa dizendo a respeito de Jesus, que no princípio era o verbo. Obviamente esse princípio em que o João começa dizendo relaciona-se com o tempo. O João começa dizendo, dá um tempo, é que no princípio Jesus, ou verbo, havia no princípio. O verbo estava no princípio, mas só que esse princípio relaciona-se com o tempo. Há dois tempos, obviamente, segundo a cultura grega, já que o João começa decifrando do Logos, ele começa dizendo, obviamente, que no princípio era o verbo. Ora, entenda alguma coisa, esse princípio em que o João começa dizendo, que relaciona o tempo, há dois tempos em que João começa dizendo, o tempo Cronos e o tempo Kairos. Ora, quando João começa dizendo que no princípio era o verbo, ele começa dizendo dos dois tempos, que é o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos relaciona-se com o tempo de cronologia, que é o tempo que a gente vive. Obviamente, ele começa dizendo que o princípio, esse princípio, referindo o quê? O tempo da criação. Ele começa dizendo que o verbo estava desde o princípio da criação. O verbo já havia no princípio da criação. Então, um tempo, obviamente, mostrando é que Jesus já havia desde o princípio. Esse princípio é o quê? Refere-se ao tempo da criação, do universo, da terra. O segundo tempo é que o João começa dizendo que é o tempo Kairos. O que é o tempo Kairos no grego? O tempo Kairos é o tempo indeterminado. Obviamente, ele começa dizendo que o verbo estava antes da fundação do mundo, antes da criação. Olha, ele fala duas coisas, fala da criação e fala antes da criação. Obviamente, Jesus já via desde antes da criação. A segunda parte é que o João começa decifrando, é que o verbo estava com Deus. Olha o que o João começa dizendo nesse versículo bíblico, que o verbo estava com Deus. O que o João queria saber, obviamente, é dar uma resposta a esses homens que questionavam da pessoa de Jesus, da pessoa, da natureza em que Jesus havia, que natureza? A natureza divina. Obviamente, o João, ele começa a dar uma resposta, dizendo que o verbo estava com Deus. Observa a palavra com. Essa palavra com, no grego, existe três vocábulos que constituem esse termo da palavra com. O primeiro vocábulo no grego, que é a palavra sum. A palavra sum, obviamente, no grego, ela é constituído de prefixo. E esse prefixo, ela tem constituição de três palavras. A primeira palavra é a palavra síntese. Quando o João começa dizendo que o verbo estava com Deus, obviamente ele resume o seu argumento, dizendo é que o verbo estava junto com Deus. A palavra síntese é resume. O que significa síntese? O síntese significa o resumo. Obviamente, o João ele começa a fazer o resumo da pessoa de Jesus, dizendo que na criação, Jesus, o Logos, o Verbo, estava com Deus desde a criação. Ele resume a pessoa de Jesus. Já que as pessoas começam dizendo que Jesus, uma pessoa terrena, um profeta qualquer, um homem, ele faz o resumo do Logos, dizendo
que no princípio o Logos estava com Deus. A segunda palavra que constitui síntese, ou a segunda palavra da palavra prefixo no grego, que é a palavra sinagoga. Essa palavra sinagoga, em que deriva no grego, que significa um lugar de encontro, ou lugar de reunir. Quando, obviamente, eu tenho esse termo no grego, quando o João começa dizendo a segunda declaração, que o verbo estava com Deus, obviamente, ela chama a minha atenção da palavra sum, no grego, que é a palavra com. Mas só que essa palavra com, no grego, que tem um prefixo da palavra sinagoga, obviamente ele começa mostrando, dá uma ilustração, obviamente, daquilo que havia acontecido desde a criação. Ele começa dizendo assim, que no princípio, Jesus havia um lugar do encontro, aonde Jesus se encontrava com seu Pai. Ele começa dizendo assim, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Obviamente, esse verbo, em que o João começa dizendo, que dá a palavra sinagoga, que significa um lugar de um encontro. Obviamente, o que eu tenho na ilustração, que o João começa dizendo, que no princípio era um lugar em que Jesus se encontrava com seu Pai. É um lugar em que Jesus conversava com seu Pai. É um lugar em que Jesus negociava com seu Pai. Obviamente, não tem uma dúvida daquilo em que João começa dizendo. Na eternidade, quando Jesus estava na posição da eternidade, negociando com Deus, conversando com Deus, obviamente já havia uma reunião desde a eternidade, em que Jesus já havia conversado com seu Pai, a respeito da sua vida, a respeito da minha vida. Eu não tenho mínima dúvida, obviamente, daquilo que pode acontecer na minha vida, numa crise, num problema, numa situação, porque na eternidade, Jesus já havia conversado ao meu respeito. Jesus já havia conversado ao seu respeito. Eu creio que você entenda nesta noite, que nenhuma dificuldade faria que a sua fé possa caindo, porque desde a eternidade, Deus havia falando ao seu respeito ao seu filho. Jesus já havia negociando a sua vitória. Deus havia decretando algo acontecendo na sua vida. Obviamente, no princípio em que João começa dizendo, falando que Jesus estava conversando com seu Pai, negociando com seu Pai a respeito da criação. A terceira palavra da palavra sum, que é o prefixo no grego, que é a palavra sincronizar. Obviamente, quando o João começa dizendo que o verbo estava com Deus, ele chama a atenção da palavra sincronizar. O que significa isto? Jesus, na eternidade, ela tinha uma figura, obviamente, em que João queria mostrar, a dar a conhecer, obviamente, a posição de Jesus na eternidade. Jesus na eternidade, obviamente, quando se tem a palavra sincronizar, tanto no grego, ela tem uma imagem de quê? De sincronizar o relógio, marcar o tempo, marcar o dia. Obviamente, o Logos, o verbo, na eternidade, a função que ele tinha, obviamente, é de sincronizar o tempo, é de marcar o tempo, de marcar o dia. Eu começo a entender, obviamente, a função de Jesus na eternidade. No princípio, quando João começa dizendo que ele estava com Deus, qual de fato era a sua função? Qual era o seu ministério? Qual é o seu papel na eternidade? É sincronizar o tempo, é marcar o tempo, é marcar a hora.
Sabe o que aprendo nesse versículo bíblico? O meu tempo já foi marcado desde a eternidade. O meu dia já foi marcado desde a eternidade. O meu milagre já foi marcado desde a eternidade. Jesus na eternidade está sincronizando o tempo, marcando o dia da sua vitória, o dia do seu milagre. Jesus, nesta noite, já havia marcando o tempo da sua vitória, porque Jesus na eternidade havia marcando o tempo. Eu sou um relógio na mão de Deus, você é um relógio na mão de Deus. Deus está marcando a hora, marcando o tempo. Jesus na eternidade, obviamente, a função dele de marcar o tempo, sincronizando a hora, marcando o momento. Está sendo difícil a circunstância, está sendo difícil o momento, a crise está apertando, mas só que desde a eternidade, Jesus já havia sincronizando o momento propício, o momento conveniente, em que Deus faria uma visita de milagre na sua vida. Levanta a tua mão para o alto, porque Deus vai marcando o tempo, Deus vai marcar a hora, Deus vai marcando o dia, porque eu sinto a presença de Deus nesta noite. A glória de Deus vai descendo e marcando um milagre na tua vida. Algo vai acontecendo. Mashallah vai cantar mais. Aleluia. E quando as pessoas começam dizendo, obviamente, que Jesus não é Deus, que Jesus não tem uma natureza divina, a preocupação de João, ele começa a mostrar para eles a função de Jesus na eternidade, é marcar o tempo, marcar o dia, marcando o milagre, marcando o momento em que Deus vai visitar a sua vida, a sua família, o seu emprego, a tua casa. Deus havia decretando o momento em que Deus irá ao encontro com a tua vida, o momento que o céu vai se abrindo, o momento em que Deus vai tocando e movendo a circunstância e entrando com vitória na tua casa. Essa crise jamais fará que Deus levanta a tua mão para o alto. Estou sentindo a presença de Deus, a glória de Deus vai descendo. Aleluia. Entende? Entende? A segunda palavra, quando o João começa dizendo, é que o verbo estava com Deus. Ele começa dizendo, a palavra com, no original, é a palavra meta. Essa palavra meta, no grego, obviamente tem uma figura de quê? De um homem andando na rua e segurando a mão do seu filho e seguindo o mesmo caminho, a mesma direção, a mesma jornada. Olha que interessante que esta palavra começa dizendo que o verbo estava com Deus, obviamente, ele traga a imagem de figura em que Jesus, na eternidade, Pai segurava a mão do seu filho, Jesus,
e seguia o mesmo caminho, o mesmo propósito, a mesma direção. Quando eu começo vendo no princípio, a realidade é diferente, obviamente. Quando João começa dizendo, como se fosse Deus segurando a mão do seu filho, dizendo, vem comigo, anda comigo, anda comigo. Embora que você não entenda o que Deus está dizendo para você, hoje Deus vai segurando a sua mão e dizendo para você, anda comigo, caminha comigo. Assim como foi no princípio, o verbo andar com Deus na eternidade, o filho andar com o pai andando com o filho, segurando a sua mão e dizendo, vem comigo, anda comigo, que nesta noite Deus vai segurando a tua mão. Você não vai escapar desse milagre, dizendo para você, vem comigo, anda comigo, passa o dia comigo, vem comigo. Deus nesta noite vai segurando a tua mão dizendo, vem comigo, anda comigo. Há um milagre de Deus, há um milagre de Deus. Xalá, Pai, canta, levanta a tua mão para o alto, adora a Deus, glorifica o nome de Deus. A glória de Deus vai descendo, a glória já desceu nesta noite. Escuta aqui. Escuta aqui. A terceira palavra que João começa dizendo, no grego, ou a terceira palavra, o vocábulo no grego, que é a palavra pros, ou a palavra prosopos. Essa palavra prosopos, no grego, que significa face a face. Obviamente, quando João começa dizendo que o verbo estava com Deus, obviamente dá uma ilustração, é que o verbo estava face a face com Deus, olhando pela cara de Deus, por rosto de Deus, face a face com Deus. Embora que o João começa dizendo, ela chama a minha atenção, dizendo assim, é que o filho, o verbo, desfrutava com a mesma intimidade com o pai. Na eternidade, gozava com a intimidade com o pai. Sabe o que eu tenho nesta noite? Que Deus pretende te levar a uma dimensão totalmente espiritual, que você venha desfrutando com a mesma intimidade com Deus, que tu cresça com a graça, cresça com o conhecimento, há uma dimensão totalmente espiritual, de estar face a face com a presença de Deus, face a face com a glória de Deus. Jesus desfrutava na eternidade, estando face a face com Deus, cara a cara com Deus, que nesta noite Deus vai te levar a uma dimensão totalmente espiritual, a uma glória maior, desfrutando face a face com a glória de Deus, com uma intimidade mais íntima com a presença do Espírito Santo. Xalá, Pai, canta, macelebe, aleluia. Agora siga. Eu preciso, entrando na minha pregação, que quando o João Batista viu Jesus, em que o Espírito desceu sobre Jesus, olha o que acontece. Jesus, ele vai ao Rio Jordão,
onde estava João Batista. Ele vai a fim de que as Escrituras se cumprem no seu ministério. Nesta altura, Jesus, ele pretendia começar no seu ministério. E foi óbvio Jesus chegasse aonde João Batista via, a fim de que João Batista apresenta Jesus ao público. Ora, nesse momento em que João Batista pregava no Rio Jordão, Jesus não era conhecido, Jesus não tinha fama, Jesus não vinha começando o seu ministério. Mas só que João Batista já tinha um nome, já tinha uma fama. Mas só que o ministério de João Batista era apresentar Jesus ao povo. Então João Batista, obviamente, quando vê Jesus, e batiza Jesus nas águas, a fim de que as Escrituras se cumprem. E quando Jesus foi batizado, a Bíblia começa dizendo que o céu se abriu e desceu o Espírito sobre Jesus. Ora, eu penso em que o versículo bíblico, ela esclarece melhor, dizendo que o Espírito desceu de forma de uma pomba e repousou sobre Jesus. Há duas coisas que eu vejo nesse versículo bíblico que me chamam a atenção. A primeira coisa que eu vejo é que o Espírito desceu. Aí está uma possibilidade do que eu vejo nesse versículo bíblico. A segunda coisa que eu vejo nesse versículo bíblico é que o Espírito repousou sobre Jesus. Ora, o João Batista batizava o dia todo, pregava o dia todo. Nunca havia acontecido esse evento, esse acontecimento, é que o Espírito desce e repousa sobre a vida de alguém. Então Jesus foi, obviamente, a pessoa em que o João viu essa visão. Interessante é que quando o versículo começa dizendo que o Espírito repousou sobre Jesus. Olha, você lendo o Antigo Testamento, você verá que o Espírito descia em certos homens. E quando descia, depois de uma ministração, de uma revelação, o Espírito voltava para o céu, voltava aos seus. O Espírito nunca havia repousado sobre qualquer profeta, ou qualquer sacerdote ou juízo. Mas quando eu vejo na vida de Jesus, no Novo Testamento, o Espírito desceu como do costume no Antigo Testamento. Mas só que existe algo incomum que aconteceu naquele dia. Foi o que, de fato? É que o Espírito desceu como normal. Mas só que algo que me chama a atenção, o meu Espírito repousou sobre Jesus. Em vez de ir para o céu, não foi. Repousou sobre Jesus. Algo me chama a atenção, de fato, que eu começo a entender, pastor Wagner, na vida de Jesus, como os profetas recebiam o Espírito. Depois de uma ministração, o Espírito voltava ao céu. Mas quando Jesus começa o seu ministério, o Espírito desce como normal, mas não volta ao céu. Repousa sobre a vida de Jesus. O Espírito repousa sobre a vida de Jesus. Aí eu começo a ver o propósito do Espírito na vida de Jesus. Ele não foi para o céu, repousou na vida de Jesus. O propósito do Espírito na vida de Jesus, obviamente, Jesus, nesse momento, estaria começando o seu ministério. Jesus jamais poderia começar o seu ministério sem que o Espírito descesse e repousasse sobre a sua vida. Ora, Jesus sabia que as dificuldades viriam. Jesus sabia que o deserto viria. Jesus sabia que a crise chegaria.
Mas sem o Espírito Santo, nada Jesus faria. Sem a presença do Espírito Santo, jamais Jesus conseguiria fazer. Jesus me ensina algo muito importante, pastor Wagner, começar o ministério junto com o Espírito. Jesus começou o seu ministério na descida do Espírito Santo sobre a sua vida, porque sabia que quando o deserto viria, o Espírito Santo daria força para ele, aguentando e passando o deserto. Jesus sabia, uma responsabilidade muito grande Jesus tinha. É um peso da responsabilidade, trazendo a salvação na humanidade. Jesus tinha essa incumbência, essa responsabilidade, trazendo salvação, libertação, cura, milagre. Mas sem o Espírito Santo, jamais conseguiria. Eu não sei se você entende. Olha, você tem tanta responsabilidade que Deus te deu, tem tanto projeto que está na sua cabeça, tanto sonho que você tem, mas seu Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Olha, somente o Espírito Santo tem poder de realizar o teu sonho. Somente Ele tem poder de abrir a porta para você. Xalá, Pai, canta, mas levanta a tua mão para o alto, porque a glória de Deus vai descendo. Pastor Wagner, tem sonho na vida? Nem problema. Tem projeto na vida? Nem problema de fato. O problema é quando o Espírito repousa sobre a sua vida. Ele vai realizando o seu sonho. Vai cumprindo o seu sonho. Jesus tinha a responsabilidade, uma missão, mas jamais poderia partir em cima do seu ministério sem que o Espírito repousa sobre ele, sem que a virtude do Espírito Santo. Você não entende, é que Deus vai derramando a virtude do seu Espírito, que a partir desse dia, você vai começando uma jornada junto com o Espírito Santo. Deus vai bradando nesta noite. Xala, Pai, canta, macelebe. Abra a tua boca e começa adorando a Deus. Escuta aqui. O Espírito Santo, quando desceu na vida de Jesus, no Rio Jordão, ele tinha 3 propósitos na vida de Jesus. Não desceu vão. O Espírito, quando João Batista começa dizendo, é que o Espírito desceu sobre Jesus e repousou sobre ele. Há um propósito do Espírito na vida de Jesus. Olha, esse propósito do Espírito na vida de Jesus encontra-se no capítulo 4, no versículo 1 do livro de Lucas. Olha, o Evangelho de João, ele não se preocupa escrevendo os acontecimentos que ocorreu na vida de Jesus após a descida do Espírito. O Evangelho de Lucas, ele vai à busca dos detalhes que ocorreu depois que Jesus foi batizado. O primeiro propósito do Espírito, quando desceu na vida de Jesus, o Lucas começa dizendo, no capítulo 4, versículo 1, Jesus cheio do Espírito. O primeiro propósito do Espírito
na vida de Jesus. Encher Jesus com a sua presença. Aqui está o primeiro propósito do Espírito. Quando desceu na vida de Jesus, encher Jesus com seu Espírito. Encher Jesus com a sua presença. Olha, Jesus jamais poderia começar o seu ministério se está cheio da presença do Espírito. Se está cheio da glória do Espírito. O Lucas começa dizendo, Jesus foi cheio do Espírito. Olha, essa palavra cheio no grego, há duas palavras que o grego começa a relacionar-se à palavra cheio. A primeira palavra que o grego começa dizendo, que é a palavra plero. Plero significa um enchimento interno. E a segunda palavra, que é a palavra pletos. A palavra pletos significa enchimento externo. Agora, há dois acontecimentos que ocorreu na vida de Jesus quando foi cheio do Espírito. Enchimento interno e enchimento externo. Há dois processos que ocorreu. Jesus foi cheio do Espírito por dentro, cheio do Espírito por fora. Olha que interessante o Espírito Santo na vida de Jesus. Encher Jesus por dentro e encher Jesus por fora de Jesus. Algo que havia acontecido na vida de Jesus. Uma presença interna e uma presença externa. Deus hoje tem um presente na sua vida. Imagina o que acontece na vida de Jesus. Deus jamais irá te dando algo grande, um milagre grande, sem tratar o que está por dentro de você. Sem Jesus, ou sem Deus encher o que está por dentro de você. Há dois enchimentos. Enchimento interno, enchimento externo. Dentro e fora. Dentro e fora. Dentro e fora. Mas só que nós queremos algo fora. Coisas grandes que está por fora da gente. Mas Deus jamais irá encher o que está por fora de você sem tratar o que está por dentro de você. Há um processo que ocorre. Jesus passou nesse processo. Enchimento interno e enchimento externo. E que levaria Jesus numa dimensão totalmente espiritual. Numa dimensão de glória. Uma dimensão de milagre. Há um enchimento do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre essa noite, nessa oração, nesse culto, nessa semana que vai começando. Deus vai tratando, enchendo o que está por dentro de você, antes que Ele comece fazendo o que está por fora de você. Deus começa nesta noite. Xalapai canta macelebe. Aleluia. Aí é um processo que começa a acontecer na nossa vida. Jesus foi cheio, primeiramente por dentro dele, moldar o caráter por dentro dele, tratar o que está por dentro de nós. Mas só que o segundo propósito do Espírito na vida de Jesus, no versículo 1, do mesmo capítulo 4, do livro de Lucas, o Lucas começa dizendo que Jesus foi guiado pelo Espírito. Olha que interessante, Jesus começou primeiramente cheio do Espírito, e a segunda etapa, Jesus foi guiado pelo Espírito. Olha que interessante, Jesus, logo no começo do seu ministério, deixar que o Espírito guie a sua vida, conduza a sua caminhada. Olha o que Jesus me ensina nesta noite, que o meu caminho não deve ser o meu interesse, deixando que o Espírito Santo guie a minha vida.
que meus caminhos, ou os caminhos do Espírito Santo, sejam meus caminhos. Olha o que Jesus deixou que o Espírito Santo conduzisse a sua vida. Veja o versículo que o Espírito Santo guia Jesus. Aonde? No deserto. Ora, Jesus não foi no deserto porque ele quis ir no deserto. O versículo esclarece. O Espírito Santo levar Jesus aonde? No deserto. É o mesmo Espírito. Jesus deixou que a sua vida, o seu ministério, seja guiado pelo Espírito Santo. Se for no deserto, Jesus iria no deserto. Se for em qualquer cidade, Jesus obedecia à voz do Espírito. Deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. Deus, nesta noite, pretende que você abra a sua mão, que deixa que a partir de hoje o Espírito Santo guie a tua vida, que o Espírito Santo conduza a tua alma, que a sua jornada, os seus caminhos, seja o caminho do Espírito Santo, que você nesta noite deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Eu vou terminar. Eu termino aqui. Aleluia. Aleluia. O terceiro propósito do Espírito na vida de Jesus, no mesmo capítulo 4, no versículo 14 do livro de Lucas, a Bíblia diz que Jesus voltou com o poder do Espírito para a Galileia. Agora, observa comigo os três propósitos do Espírito na vida de Jesus: cheio do Espírito, ser guiado pelo Espírito e revestimento do poder do Espírito. Ora, Jesus só queria esses três propósitos para começar a sua jornada. Queria nada mais. Só isto, pastor Wagner. Está cheio do Espírito, guiado pelo Espírito e revestimento do poder do Espírito. Nenhuma crise vai segurando. Nenhuma dificuldade vai reter a minha fé. Você precisa nesta noite. Parece que Deus precisa abrir no seu e dar para você esse presente. Encher a sua vida com seu Espírito, guiando a sua vida com seu Espírito e revestir a tua vida com o poder do Espírito, para você começar a partir da manhã uma jornada vitoriosa com o poder da glória de Deus. Que você começa hoje, nesta noite, uma jornada com o poder do alto. Levanta aonde você estiver, por favor. Levanta. Aleluia. Há três coisas que Deus precisa nesta noite: encher a sua vida com o Espírito. E você deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. E você não sai dessa porta sem o revestimento do poder da glória de Deus. Levanta sua mão para o alto. Porque Deus está derramando graça. Deus está derramando graça. O seu amor na sua vida. Que você não saia desta noite sem a presença de Deus. Seu toque do Espírito Santo, seu revestimento da glória de Deus. Abra sua boca e começa adorando a Deus. Abra a tua boca e começa clamando. Deus está revestindo a tua vida. Xalapai cantama, celepe cantama.
A glória de Deus nesta noite. Abra sua boca, glória a Deus. Louva a Deus. A glória de Deus está descendo. Deus está revestindo a tua vida. Revestindo com o poder do seu Espírito. Shalamai kenteme ramacelebe. Aleluia. Xalapai canta, mano. É nome de Jesus. É nome de Jesus. Aleluia. Um aplauso para Jesus nesta noite. Aleluia. Amados irmãos, agradeço a oportunidade que Deus possa abençoar na sua vida. Grato a Deus pela pessoa do pastor Wagner. Que Deus possa abençoar na sua vida. Obrigado. Aleluia, glória a Deus, né, irmão? Que palavra, né, irmão? A igreja vai tomar assento.